Nesta semana estamos com a segunda e última rodada de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Botucatu. Por ordem definida em sorteio, na segunda-feira nós tivemos o Fábio Leite, ontem, quarta-feira, o Domingos Neves, na sexta-feira nós teremos a Thalita Tavares e hoje a nossa convidada é a candidata do PDT, Rosiello, que já está presente aqui no estúdio da Criativa FM. Lembrando, estamos ao vivo pela Criativa FM, também nas redes sociais do Acontece Botucatu. Logo depois, um tempinho depois, a entrevista estará em vídeo no portal Acontece Botucatu e o trecho de considerações finais será colocado no programa Acontece no Ar, no final da tarde, na Cultura FM com o portal Acontece Botucatu. Candidata Rosiello, bom dia, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui. Bom dia, Quinteiro, bom dia, Anderson, bom dia a toda a equipe da Rádio Criativa e bom dia a toda a população de Botucatu. Bom, nós colocamos aqui nesta última rodada 5 temas: saúde, educação, segurança, políticas de inclusão, geração de emprego e renda, 5 minutos em cada tema, onde a candidata vai poder explanar tudo que ela tem em seu programa de governo e depois o tempo de 3 minutos de considerações finais. Podemos começar, candidata? Sim, o primeiro tema vamos. Será saúde, o cronômetro está valendo agora. Bom, saúde é um tema muito delicado, mas muito importante para a nossa população de Botucatu. E nós podemos classificar a saúde na atenção básica, numa atenção secundária, numa atenção mais de urgência e emergência para Botucatu. Nós precisamos estar atentos ao dia a dia da população que vai ao posto de saúde e precisa daquela atenção básica, do exame, uma consulta mais rápida, a consulta extra ou consulta agendada. Nós precisamos organizar o sistema das unidades básicas de saúde para que as agendas das consultas sejam no mesmo dia e, com isso, o Sistema Único de Saúde coloque em mais recursos com consultas agendadas e não consulta extras. Por exemplo, a população vai no posto de saúde e já ali daqui meia hora, 1 hora, ela já é atendida com consultas agendadas. E com isso, o SUS ele paga mais para o município quando é consulta agendada do que consulta extras. É importante a gente fazer essa adequação no sistema do Sistema Único de Saúde. Importante que a gente amplie os exames para as famílias, para as pessoas que procuram o sistema de saúde. Exames como tomografia, ressonância magnética. E para isso a gente tem que fazer os investimentos para a contratação desses exames, seja em clínicas particulares do nosso município e também caminharmos para que nós tenhamos um centro de exames próprio do município, da Prefeitura de Botucatu. Porque a população vai no posto de saúde, precisa do diagnóstico, é indicado fazer esses exames, mas demora meses, anos para ter uma tomografia, para ter uma ressonância, e o tratamento atrasa e muitas vezes a gente perde esse cidadão por conta de uma doença que não foi tratada a tempo. Então há necessidade desse olhar cuidadoso e colocar o serviço à disposição de uma forma rápida, emergencial. Então, aumentar esses exames contratando de clínicas particulares e também nós implantarmos um centro para esses exames é uma proposta do meu plano de governo. Também acessar os medicamentos de alto custo de uma forma mais rápida. Hoje, a população precisa de remédios de alto custo, aqueles antibióticos, é toda uma burocracia, onde precisa preencher formulário pelo médico, assinar pela enfermeira, encaminhar pela Secretaria de Saúde, ter autorização, depois a população ter que se deslocar em outro local, que é a farmácia municipal, para adquirir um remédio de alto custo. Isso a gente pode informatizar, colocar de uma forma de fácil acesso no próprio posto de saúde. Então a gente precisa melhorar esse atendimento também, ampliar os remédios, outros tipos de remédio para fitoterapia, homeopatia, colocar mais vitaminas para que a população tenha acesso nos postos de saúde. Nós pensamos também a necessidade de ampliar o atendimento daquelas cirurgias de média complexidade, como cirurgias de mama, cirurgias de vesículas, cirurgias em que as muitas mulheres hoje têm uma fila grande que tem mioma no útero, são cirurgias de média complexidade. Veja bem, o Hospital do Bairro ele foi desapropriado ali há muito tempo e em 2014 foi dada a cessão de uso para a Unesp, e nunca termina a reforma. Então a gente precisa ter pulso firme, fiscalizar a empresa,
concluir a reforma daquele hospital, colocar em funcionamento para poder fazer esse trabalho de cirurgias de média complexidade. Então, esse é um trabalho do meu plano de governo. E na urgência e emergências, nós estamos assistindo à questão do pronto-socorro adulto no município de Botucatu, a demora no atendimento. Também em Botucatu, com 150 mil habitantes, nós temos só um pronto-socorro na nossa cidade. E Botucatu já comporta, como Marília, como Bauru, ter mais 3 pronto-socorros e a gente chegar a 4 pronto-socorros. Veja bem, no setor leste do município de Botucatu, nós conquistamos um prédio que era para ser a unidade de pronto-atendimento 24 horas, lá naquela região do Jardim Brasil. Porém, nunca foi implantado como um pronto-socorro. A minha proposta de governo é abrir o pronto-socorro lá do setor leste, no setor norte, ali na Vila dos Lavradores, no Hospital do Bairro, no anexo, também abrir um pronto-socorro para o setor norte, para o setor oeste também, e a gente ampliar esse serviço, inclusive o SAMU. Ampliar a base de SAMU, levar uma base lá para Vitoriana, para atender toda aquela região lá do Porto Saide, Mina, Rio Bonito, e com esse atendimento de urgência e emergência no nosso município. A candidata preencheu o tempo de 5 minutos falando sobre saúde, entrevista com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Botucatu. Hoje é Rosiello, do PDT, amanhã Thalita Tavares encerra esta última rodada. Lembrando que no dia 3 de outubro, às 8 da noite, vamos realizar o nosso grande debate, onde fechamos, digamos assim, a corrida eleitoral. Candidata, a hora que a senhora quiser, nós vamos para o segundo tema. Sim, vamos lá. Que é educação. A senhora vai ter 5 minutos também, começando agora. Educação. Educação muito importante, abordarmos as questões da educação infantil, principalmente, que é a primeira infância, ali até os 3 anos de idade, que é uma dedicação especial que temos que ter para o atendimento das nossas crianças. É importante que a educação infantil seja um local em que as crianças tenham o ensino, as crianças tenham o estímulo na creche, na escola infantil, que essas crianças tenham espaço para brincar, essas crianças sejam amadas. Segundo uma importante pediatra do nosso município, doutora Maria Auxiliadora, que viu o meu plano de governo e eu concordo com ela, e é isso a minha proposta, que a gente tenha esses espaços em que as crianças possam desenvolver suas habilidades, que elas possam ser atendidas na sua integralidade, e essas crianças precisam de creches. Há uma demanda de creches na cidade de Botucatu. Isso é colocado pelo Tribunal de Contas, então é possível que nós façamos a identificação da grande demanda de creches na nossa cidade para ampliar os espaços aonde é possível das nossas creches, buscar novas áreas para implantar, construir novas creches com essa estrutura que vem atender ao desenvolvimento da criança. E que tenhamos profissionais, atendentes de creches valorizadas, atendentes de creches suficiente para atender nossas crianças. Nós não podemos colocar uma atendente para atender 14, 15, 20 crianças sozinha e depois essa atendente ter problemas de saúde por não conseguir atender toda essa demanda. E, claro, isso é contra a legislação da educação básica do município. Então, investir na primeira infância é muito importante e esse é meu compromisso, fazer esse levantamento, até porque é possível identificar a demanda a partir do pré-natal, quando as mães estão cadastradas no prontuário do posto de saúde, as crianças que vão nascer, fazer esse planejamento. É importante um planejamento da necessidade de vagas de creches a médio e longo prazo do nosso município e não deixar essa fila de espera e as mães precisando de vagas em creches. Também a questão do ensino fundamental. O ensino fundamental é importante que a gente reavalie o ensino integral que está colocado atualmente pelo atual governo. O atual governo colocou um projeto de período integral e não é essa a proposta minha. A minha proposta é um ensino integral. Ensino integral compreende que a criança fica meio período na escola estudando as disciplinas de matemática, português e no outro período desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades, com cursos, com esporte, com cultura, com música, com empreendedorismo.
educação financeira, são questões que a nossa juventude, os nossos adolescentes precisam estudar a matemática, o português num período e no outro período ter essa capacitação, ter esse estímulo, desenvolver essas habilidades para que esse jovem ele possa ser compreendido como um todo no seu desenvolvimento, já pensando na sua profissão, no seu trabalho. Isso é ensino integral. Então a gente vai reavaliar a forma que está colocada, porque a criança, o jovem não pode entrar às 7 horas da manhã na escola e ficar até às 4 horas da tarde sentado na carteira estudando matérias e não ter essa complementação do desenvolvimento das suas habilidades. E também outras áreas como educação ambiental, que é muito importante que a gente tire as crianças do ambiente da escola e vá para um parque ecológico, ensinar a educação ambiental, que vá para a escola do meio ambiente. Então, essa proposta de ensino integral é uma proposta do meu governo que a gente precisa ampliar para uma educação, uma melhor educação. Inclusive, a educação também para as pessoas com transtorno de espectro autista, que precisam de salas apropriadas, profissionais capacitados, que esses alunos tenham seus cuidadores pedagógicos para o ensino, para o aprendizado, e há necessidade que a gente caminhe também para a melhoria da educação inclusiva das nossas crianças. E também fazer parcerias com o ensino médio, com as escolas estaduais, para que os nossos jovens também venham partilhar desses aprendizados de educação integral, com o esporte, com cultura, com lazer, e também que o esporte seja um momento que esses jovens venham participar da nossa sociedade junto com as escolas estaduais em parceria com a prefeitura. A candidata falou durante 5 minutos sobre educação. Pode tomar uma água, candidata, não é fácil nesse tempo seco ficar falando. Com esse calor extremo que temos aqui em Botucatu. Estamos ao vivo aqui pela Criativa FM. E logo mais em vídeo pelo portal Acontece Botucatu. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Criativa e do portal Acontece Botucatu. O nosso próximo tema, candidata, segurança. A hora que a senhora tiver ok aí, eu starto o cronômetro. Ainda teremos políticas de inclusão, geração de emprego e renda e o trecho de considerações finais da candidata. Vamos lá? Vamos 5 lá. minutos, segurança é o assunto. Bom, a segurança, a gente fala de segurança no combate à criminalidade, a gente fala de segurança na questão da prevenção. É importante a gente sempre lembrar que a nossa Guarda Municipal, criada no governo do meu esposo, Ielo, lá em 2006, foi uma importante aquisição da prefeitura para a população de Botucatu, que desenvolve um importante trabalho na prevenção do nosso município. Então, a Guarda Municipal integrada com as outras polícias civis, polícias militares, importante essa união, essa base de trabalho, que a gente possa fornecer segurança, estratégias de combate à criminalidade no nosso município. Então, a nossa proposta é fortalecer a atuação da Guarda Civil Municipal em defesa da cidadania. Também a gente precisa ampliar com veículos a nossa Guarda Municipal materiais como coletes, prova de bala, GPS, rádios, motos, computadores, para o dia a dia do trabalho da nossa Guarda Municipal. Reformar a estrutura e as instalações da base central, ampliamos o número de guardas, então há necessidade para que esses guardas tenham uma base reformada. Quando possível e sendo necessária, a prefeitura também fazer contratação de vigias, complementação à segurança, principalmente em shows, em eventos que a prefeitura venha a promover. É importante essa atuação. A complementação com as polícias militares e civis, como, por exemplo, a atividade delegada em que a prefeitura subsidia, repassam recursos esses policiais que são funcionários do Estado para poder fazer uma atuação no município de Botucatu. O monitoramento de parques, de praças e áreas de esporte, de lazer, importante. E com isso a gente ampliar o número de câmeras na cidade para que a gente possa ter mais seguranças. Também uma base de segurança em alguns distritos, como Vitoriana, Rio Bonito, que a gente possa ampliar a segurança para esses lugares também. E é importante que a gente também
pense na nossa defesa civil, preparar ela para os eventos naturais que vêm acontecendo, como queimadas, como enchentes. Agora, com a represa, que a gente tem notícias, o próprio Conselho do Meio Ambiente fazendo questionamentos a respeito das rachaduras da represa do Rio Pardo, que a nossa defesa civil terá condições de uma eventualidade, um rompimento da barragem, a nossa defesa civil terá condições, então a gente precisa pensar nessas questões e preparar a prefeitura para essas questões que possam gerar insegurança para a nossa população. E a nossa guarda municipal integrada com o nosso comércio, que faça segurança no nosso comércio, as guardas caminhando na Rua Amando, e não somente passando de viaturas, para que os nossos comerciantes tenham a segurança, integrar as câmeras do comércio com o nosso centro de operações e o centro de câmeras que o município dispõe. Essas são algumas questões de segurança que a gente precisa fornecer e atender a nossa população. Mas isso a gente fala de uma questão de preventiva, de atendimento emergencial, mas quando a gente fala em segurança, a gente tem que tratar a causa, a gente tem que cuidar da nossa população, a gente tem que dar oportunidades de trabalho, a nossa juventude ela tem que estar num caminho onde ela tenha espaço para poder se desenvolver, tem que ter uma educação de qualidade, uma educação em que ela possa também ter uma profissão, poder trabalhar e que seja um cidadão que no futuro a gente não invista em segurança. É melhor a gente investir agora numa prevenção, na cidadania, nos direitos sociais da nossa juventude, para que a gente não tenha que investir muito em segurança no futuro e a gente invista agora na prevenção, nas causas, nas questões sociais para a promoção da nossa juventude. Tem 30 segundos ainda. E esse tema ele é muito importante porque ele envolve a sociedade como um todo, e essa é uma responsabilidade do poder público, essa é uma responsabilidade das forças de segurança, é uma responsabilidade dos pais, e quando a gente abre a prefeitura para poder desenvolver políticas públicas de acolhimento dos nossos jovens, uma educação de qualidade, a gente com certeza vai ter um futuro melhor para a nossa cidade, para a nossa sociedade, uma sociedade mais saudável e que a gente não tenha que investir muito em segurança no futuro. A candidata Rosiello falou sobre segurança, também já debatemos aqui saúde, educação e os próximos temas, políticas de inclusão, geração de emprego e renda. Na hora que a senhora tiver ok, a gente vai. Qual que é o próximo? Políticas de inclusão. Certo. A senhora vai ter 5 minutos, pode ser? Pode Começando ser. Agora. Políticas de inclusão, nós podemos abordar em diversas áreas, né? Quando normalmente falamos de políticas de inclusão, a gente já pensa logo nas pessoas com deficiência que precisam estar incluídas. Mas, na verdade, quando a gente fala de políticas de inclusão, a gente já pensa se é para incluir quem está excluído. E quem está excluído? E quem está excluído pode estar excluído de diversas áreas, pode estar excluído no âmbito da educação, pode estar excluído no âmbito da assistência social, está excluído da saúde. Então, quando a gente vai discutir políticas de inclusão, quem são essas pessoas que estão excluídas? Se a gente olhar pela assistência social e ver que há uma grande população de rua, morando na rua, em situação de rua, são pessoas que estão excluídas da sociedade. Então, nós precisamos identificar esses problemas sociais que estão afetando a nossa sociedade, que estão afetando a população de Botucatu, e criar ações, projetos e compreender o que levaram essa população de rua, morar na rua, quais são as causas, os vínculos familiares que foram rompidos, a esperança de vida dessa pessoa, de abandonar tudo e optar por viver às ruas. Aonde estão essas famílias dessas pessoas? Então, nosso trabalho do serviço social, da assistência social, é poder fazer esse levantamento, esse diagnóstico, compreender as transformações da sociedade que levaram as pessoas irem para a rua, morar na rua. Essas são pessoas que estão excluídas e que a gente precisa fazer o acolhimento, criar projetos para que ela possa novamente
sentir, ter dignidade e ressocializar a nossa cidade, a sociedade como um todo. E se a gente olhar também para a população que precisa, por exemplo, de uma educação inclusiva, aquelas pessoas que precisam de um atendimento especializado, como as crianças autistas, que hoje a gente vê um diagnóstico crescente no país, na nossa cidade. E a educação inclusiva, ela depende de um investimento do poder público e um olhar sensível, e principalmente as mães sabem do que eu estou falando, porque há que ter a compreensão que o aprendizado dessas crianças, ele é um aprendizado diferenciado. Por isso nós temos que ter o espaço adequado, nós temos que reformar, ampliar a escola especial do município de Botucatu, contratar profissionais, multiprofissionais, como na parte neurológica, psicólogos, terapeutas ocupacionais, para poder fazer a análise e os laudos, a compreensão dessas crianças, para ou ficar no ensino especializado ou entrar para a rede regular nas escolas junto com as outras crianças. E quando ir para as escolas do ensino regular com outras crianças, os nossos professores têm que estar preparados para poder acolher essas crianças. Nós temos que ter também os cuidadores para atender essas crianças, o cuidado dessas crianças, mas esse cuidador ele tem que ser especialista, eles têm que participar de cursos de capacitação que o município tem que fornecer. Esses profissionais, cuidadores, eles têm que ser pedagogos e essas crianças ter a estrutura adequada, o material adequado para que ela possa ser incluída. Não é simplesmente colocar na escola, na rede regular junto com outras crianças e elas não estarem incluídas e muitas vezes ser discriminados por professores, por os outros profissionais que não têm o conhecimento do tratamento e de como fazer o trabalho educacional com essas crianças que precisam estar incluídas. Então, esses são alguns exemplos importantes que nós precisamos compreender o que é a política de inclusão. As pessoas com deficiências física, por exemplo, que precisa de um transporte público, e o transporte público a gente sabe que está um caos na cidade de Botucatu, os motoristas muitas vezes tendo que dirigir os ônibus sem freio, com uma insegurança total, e aí a gente precisa que essa qualidade ela venha de encontro para a população e principalmente para a pessoa com deficiência que precisa dos elevadores funcionando, que precisa do acesso ao transporte público, e isso é o poder público, é o prefeito que tem o poder, a hora que ele dá a concessão para a empresa prestar o serviço público, tem que cobrar a qualidade no serviço público. E a pessoa com deficiência tem o direito ao acesso ao transporte público, mas tem que ser com qualidade e isso gerar inclusão a todos. A candidata falou sobre geração de políticas de inclusão. E nós vamos agora para o último tema dessa entrevista. Vou novamente lembrando, logo mais no portal Acontece Botucatu, entrevista na íntegra em vídeo e às 17 horas no programa Acontece no Ar na Cultura FM com Acontece Botucatu, o trecho de considerações finais. Vamos lá? O último tema, candidata. A senhora tem 5 minutos para falar de geração de emprego e renda. Geração de emprego e renda. O emprego, a renda na vida das famílias, das pessoas, é algo que gera dignidade e o poder público tem que estar atento para que o município sempre se desenvolva, sempre tenha esse crescimento, porque nós lidamos com diversas áreas, industrial, comercial, turismo, prestação de serviços, bares e restaurantes. E para que esses setores se desenvolvam e que a gente tenha geração de renda e trabalho, o poder público tem que ter a sua estrutura dentro da prefeitura, como, por exemplo, nós vamos voltar à criação da Secretaria da Indústria. A Secretaria da Indústria é um órgão dentro da prefeitura para poder fazer o atendimento das demandas do nosso setor industrial. É um canal de comunicação direto, com uma estrutura que venha acolher as demandas do nosso setor industrial e com isso a gente poder gerar mais empregos na nossa cidade. E também a Secretaria do Comércio. E essas duas secretarias, Indústria e do Comércio, que nós vamos voltar
implantar no município de Botucatu é justamente para alavancar, ouvindo as demandas e ampliar a geração de emprego e renda no município, no setor comercial e no setor industrial do município de Botucatu. Então, há necessidade dessa visão política de estruturar e de buscar, em parceria com esses setores, poder desenvolver, ter o desenvolvimento econômico e gerar emprego na nossa cidade. E, paralelo a isso, a gente também tem que compreender que temos que caminhar para a geração de renda e emprego quando a gente fomenta o município de Botucatu através do turismo, através da cultura. Botucatu tem potencial turístico enorme e a gente tem que alavancar, voltar com a Secretaria de Turismo também no município para que a gente possa ter turistas visitando a nossa cidade, as nossas belezas naturais. Botucatu é uma cidade acadêmica, que a gente possa ter simpósios, eventos e que turistas venham para Botucatu. Isso fomenta a nossa rede de hotelaria, fomenta também os nossos bares e restaurantes, e isso gera emprego para a nossa cidade. E a gente tem que estar sempre fazendo esse trabalho em conjunto, integrado, essas políticas integradas de desenvolvimento econômico, setoriais também, na cultura, no turismo, para que a gente possa desenvolver economicamente o município e gerar emprego. E isso é bom para a cidade porque vem turista de fora, consome em Botucatu, na nossa rede hoteleira, visita as nossas belezas naturais, os nossos potenciais turísticos, deixa o recurso no município, o empresário ganha, gera emprego, o trabalhador ganha e o município ganha também porque gera os impostos, o ISS. Então essa é uma corrente, essa é uma roda de economia que a gente tem que potencializar no município de Botucatu. Fazer esse trabalho de políticas integradas é muito importante e há necessidade da visão do prefeito e da prefeita para poder gerar mais empregos no município de Botucatu. Paralelo a isso, essa parceria que a gente vai desenvolver junto com o setor industrial, com a nossa Secretaria da Indústria, com a Secretaria do Comércio, também com os sindicatos de bares e restaurantes, para que a gente também possa capacitar a nossa juventude, os nossos jovens, cada vez mais, para a nossas indústrias absorver a mão de obra que precisa no município de Botucatu, nas parcerias com o SENAC, com o SENAI, nos cursos que as nossas empresas precisam para poder ofertar, porque existe vagas de mão de obra, mas a gente precisa dessa mão de obra específica, especializada, e a gente tem as instituições como o SENAI, por exemplo, que há esses cursos, como, por exemplo, o programa Emprega Jovem é um programa importante que nós vamos manter e melhorar e tentar, de uma forma legal, ou seja, dentro das leis, poder ampliar para que não somente os jovens de 18 anos tenham acesso ao Emprega Jovem, mas também ali com 16 anos, no formato de aprendizado, essa juventude também possa ter essa capacitação e ser absorvida essa mão de obra, esse trabalho nas empresas do município de Botucatu e também os cursos de capacitação com sindicatos, bares e restaurantes para atender todo o setor de comércio do município de Botucatu, principalmente quando a gente está falando em alavancar o turismo e a cultura da nossa cidade para ter mais turistas visitando nossa cidade. Candidata Rosiello falou sobre todos os temas aqui. O último foi geração de emprego e renda. Já debatemos aqui saúde, educação, segurança, políticas de inclusão. Lembrando a todos que no dia 13 de outubro, daqui a pouco tem a chamada inclusive, né? No dia 13 de outubro, o nosso grande debate às 8 da noite, em Cadeias Rádios Cultura, Criativa, o portal Acontece Botucatu. Dia 13 de outubro, já guarde na tua agenda aí o último e decisivo debate da campanha eleitoral. Agora nós vamos para o trecho final da entrevista, da participação da candidata Rosiello aqui na nossa entrevista, dentro do Bom Dia Criativa. Nós vamos ter um tempo de 3 minutos, o tempo é menor agora, candidato, peço que se atente ao cronômetro. A senhora tem 3 minutos para suas considerações finais, valendo a partir de agora.
Obrigado, Júnior. Só quero incluir que no setor da geração de emprego e renda, o setor muito importante da nossa cidade, que é o setor da agricultura. Nosso município tem uma extensa zona rural, grandes produtores rurais, que desenvolve muito trabalho e renda para os nossos produtores. Então, esse fortalecimento também, essa população, esse setor importante terá a Secretaria da Agricultura para que a gente fortaleça também a produção, o escoamento, a comercialização dos nossos produtos e que a gente também fortaleça a produção, a aquisição de alimentos no município pela própria prefeitura. Esse é um forte espaço para a geração de renda também, o setor da agricultura. E eu quero agradecer à população de Botucatu, mais uma vez, ouvindo as minhas propostas aqui na Rádio Criativa. Agradecer à população que está apoiando a minha candidatura, Rose Elo, que sou vereadora há 12 anos, estive no governo com meu esposo, 8 anos na prefeitura, são 20 anos de experiência, me colocando para governar a cidade de Botucatu, governar com vocês, governar com a população de Botucatu, governar com a participação social, uma prefeitura transparente, com respeito ao dinheiro público. Essa é a minha experiência, desde a minha formação profissional, que sou assistente social, especialista pós-graduada em gestão e políticas públicas, estou cursando o 4º ano de Direito. Essa minha formação e toda a minha experiência de trabalho na vida pública, junto com meu esposo, na Câmara Municipal, me dá condições para que juntos possamos governar Botucatu, governar para todos, para as nossas crianças, para a nossa juventude, para os nossos homens adultos que são trabalhadores, que lutam diariamente para poder dar dignidade à sua família, para que a gente possa ter uma cidade forte, economicamente forte, com renda, com trabalho, para que a gente tenha também uma cidade ambientalmente sustentável, economicamente sustentável, que a gente proteja o nosso meio ambiente, que nós tenhamos a participação da população através dos conselhos da saúde, conselho da pessoa com deficiência, conselho da criança e do adolescente, conselho da mulher, e eu quero que as mulheres venham participar do meu governo, que as mulheres venham dizer as necessidades da população. Quando a mulher participa do governo, ela não é um ganho para ela especificamente, mas é um ganho para a família, porque a mulher ela cuida dos filhos, a mulher ela cuida do marido, a mulher cuida do meio ambiente. Então, ouvir a mulher é ouvir as demandas de toda a cidade. E Botucatu tem 169 anos e nós nunca tivemos uma mulher prefeita. Nós nunca tivemos uma mulher presidente da Câmara. E chegou a hora de votar 12. Rose é 12 no dia 6 de outubro.